Nessas 2 últimas semanas você tem acompanhado comigo Lake Nona. Hoje eu quero te mostrar a primeira das 3 casas que eu vou apresentar para você. Tanto a forma de conceito, como também localização e projetos. Você vai ver nas imagens tanto a qualidade da construção quanto os acabamentos. Lembrando que essa é uma casa que já foi construída há mais de 3 anos, mas ela serve de casa modelo para a nova fase do Laurel Park. O que eu quero destacar nessa construtora? Ela tem algumas opções que são, eu diria, inteligentes. Por quê? Porque eu tenho a possibilidade de, como você vai ver no andar de baixo, colocar uma summer kitchen, mas eu também tenho a possibilidade de colocar uma casita, que eles chamam, que é um pequeno escritório ou um quarto do lado de fora que você pode usar como ateliê, como quarto mesmo, como escritório, enfim. É uma possibilidade de você ter um home office em casa. E essa casita eu considero como um termo que você vai ouvir bastante, que é multi-gen, ou seja, são várias gerações dentro de uma mesma casa. Então você pode ter esse quarto para, de repente, pessoas de mais idade que moram com vocês, para um adolescente, para um filho que já está mais independente, que tem essa privacidade, né? Ele está do lado, infelizmente vai estar do lado de fora, mas ele tem acesso à casa, mas ao mesmo tempo ele tem seu próprio quarto, seu próprio espaço com seu próprio banheiro. O que mais que essa construtora traz de legal? Ela está construindo townhomes, single family homes, em 3 tamanhos diferentes de terreno, ou seja, um terreno bem estreito, um terreno médio e um terreno um pouco maior. E essa característica dos terrenos serem um pouco mais estreitos e as casas serem um pouco mais próximas é uma característica de Lake Nona. Eles querem que você viva mais para o lado de fora e, lógico, tem o teu conforto dentro da sua casa. E essa construtora, ela tem vários pontos e ela é uma construtora mais arrojada, vamos chamar assim. É essa palavra que eu quero usar, porque ela está construindo townhomes de 2 quartos, que você vai pensar, puxa, mas quem é que mora numa townhome assim? De repente é um jovem que está começando a vida e vai morar sozinho, né? É uma opção e a gente quase não tem opções de imóveis que não sejam apartamentos com essas características. A townhome você tem um pouco mais de privacidade, então essa é uma opção. Eles têm townhomes de 3 quartos e a faixa de valor é o seguinte, a de 2 quartos é 480, a de 3 quartos entre 490 e 510. Quando a gente fala das casas de 30 pés de frente, são casas com 9 metros de terreno de frente, então você consegue perceber que elas são casas mais alongadas, bem estreitas e são casas menores. Eu prefiro comentar a respeito das casas um pouco maior, porque elas são mais confortáveis e elas acomodam o maior número de famílias, né, de diferentes composições. Quando a gente fala de uma casa com terreno de 45 pés, ele tem 13 metros de frente, 13,8 metros de frente, e essas casas geralmente são de 3 ou 4 quartos, de 2 andares, e nessas opções você consegue construir em cima da garagem um apartamento, que é uma renda para você, porque você consegue alugar esse apartamento. Então, a partir dos terrenos de 30 pés, a gente tem essa opção de construir o apartamento. Então, de 30 e 45 pés, eu consigo construir esse apartamento. O destaque que eu dou é essa planta Mason, que ela é uma planta super bem dividida, uma planta bem quadrada, é uma planta fácil de você usar, decorar e morar. Agora falando sobre os terrenos de 45 pés de frente. Essa casa onde nós estamos é uma planta chamada Mercer e ela está num terreno de 45 pés de frente. Então é uma casa um pouco maior, é uma casa mais confortável porque ela fica mais espaçosa. É uma planta de aproximadamente 270 metros quadrados de área de ar-condicionado. Eles escolheram construir
esse bonus room, onde nós estamos, que é como se fosse um escritório. Ela tem 4 quartos, 3 banheiros e meio, aonde a suíte principal fica no andar de baixo, junto com a lavanderia, um lavabo, a cozinha e a sala de estar social. Os pontos que eu gosto bastante dessa casa é o fato de aqui em cima ter um quarto conjugado, então eu tenho 2 quartos e um banheiro no meio, esse famoso Jack and Jill. O que mais que eu gosto dessa casa? A gente tem a suíte principal no andar de baixo, mas eu tenho uma segunda suíte no andar de cima. Você tem maior flexibilidade de uso dessa casa. Se de repente você tem uma visita, você consegue deixar essa visita com a sua privacidade. Ou, enfim, depende da quantidade de filhos. É muito mais flexível, é muito mais fácil de você organizar essa casa. E, de acordo com a sua necessidade, essa construtora tem várias plantas. Quando a gente fala de townhomes, a gente está falando de 3 plantas diferentes. Quando a gente fala de uma casa num terreno de 30 pés, a gente tem 4 plantas. Num terreno de 45, eu tenho mais 4 plantas. E num terreno de 55, eu tenho mais 3 plantas. O que isso é bacana? Você consegue escolher efetivamente qual é a casa que ajusta para o teu perfil e para o teu estilo de vida. As faixas de valores aqui começam com as casas que estão em terrenos de 30 pés, em 664 mil, e elas podem chegar a 800 mil, depende do que você escolher fazer nela, né? A gente está falando de mudanças estruturais e também de acabamentos, mas eu consideraria na faixa de 700 a 720 mil, que eu acho que é um valor excelente para uma casa com essa proposta. Quando a gente fala das casas de 45 pés, aí a gente já está numa casa um pouco maior, que oferece mais mudanças estruturais e você consegue coordenar diferente esse gasto, tá? Então, ela começa em 664 mil, mas a gente consegue confortavelmente chegar na faixa dos 780, mas com tudo, com os acabamentos excelentes, com as mudanças estruturais e também com a escolha de um terreno muito bom. E agora eu vou visitar o vizinho dessa casa, que é uma outra construtora, com outros acabamentos e outras plantas e opções para te mostrar na semana que vem. E se você ficou com alguma dúvida, curioso e quer saber mais sobre essa construtora, entre em contato comigo, seja por telefone, seja por mensagem ou por e-mail. E eu te vejo no próximo vídeo.